É isso aí, galera. Vamos chegando para mais um cortezinho top aqui. Vamos reagir ao programa SBT Esporte Rio. Vamos ver o que o Pedrosa tem a falar sobre o Vascão. Tem reforço sendo anunciado e tem reforço chegando no Vasco para essa temporada que promete muita coisa. Adson, ex-jogador do Corinthians, e o Rojas do River Plate, chegando aí no Vascão. Tomara que esses jogadores cheguem para ser titular, hein? Porque vai precisar. O campeonato carioca já vai ser muito difícil, né? Vai ser um campeonato bastante disputado. O Vasco vai precisar se preparar bem para essa temporada. Deixe seu like se ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, dá essa moralzinha aí pra gente e vamos lá assistir esse cortezinho que tá top, tá muito da hora, hein, galera? Bruno Henrique, enquanto isso, a gente fala do Vasco, teve anúncio de reforço durante a pré-temporada lá no Uruguai. Vamos ver, mostra aí. Realizando a pré-temporada no Uruguai, o Vasco anunciou oficialmente a contratação do zagueiro Robert Rojas, do River Plate. O paraguaio, de 27 anos, chega depois de ser emprestado e fica no time até o final da temporada. Nas redes sociais, ele mandou um recado para a torcida vascaína. Olá, torcida de Vasco, les doy las gracias por la buena onda que tuvieron conmigo. Les mando um forte abraço a todos e vou deixar todo por esta camiseta. Abraço grande. Enquanto isso, segundo o jornalista Fabrício Romano, um clube do campeonato inglês abriu negociações com o Cruz Maltino para contratar o meio-atacante Marlon Gomes. O jogador, de 20 anos, é uma das grandes promessas do Vasco e está a serviço da seleção pré-olímpica. Com uma multa rescisória de mais de 80 milhões de reais, o jovem pode ser vendido por uma quantia inferior, na casa dos 60 milhões. Durante a semana, outras duas equipes inglesas demonstraram interesse nele, mas apenas uma fez a proposta. O contrato de Marlon com o Vasco é válido até dezembro de 2026. Rojas oficializado então e tem mais reforço vindo por aí. Pedrosa, foi parceria? Drone? Venedrosa? Venedrosa. Fala aí. É isso mesmo, Flávio Vini, em relação ao Rojas, é um jogador de 27 anos, é um cara que já estava acertado com o Vasco desde a temporada passada. Só não veio porque o fechamento da janela aconteceu, então não deu tempo de trocar a documentação. Prontamente o Vasco fez isso nessa janela, até porque é um jogador da confiança de Ramon Dias, do River Plate, 27 anos. Tem essa bagagem aí, também acho que é uma idade muito boa. E o principal motivo da contratação do Rojas é o fato dele ser um coringa, dele jogar de zagueiro e de lateral direito. E aí, conversando com as pessoas que aprovaram a contratação dele, um membro da comissão técnica me disse que é justamente disso que o Vasco estava precisando, porque muitas vezes no ano passado essa posição era mais carente. Então a temporada é longa. Por mais que o Rojas não seja o titular absoluto, ele vai ser utilizado com frequência por conta dessa versatilidade. Em relação ao Adson, um jogador de 23 anos, o Vasco vai pagar aí cerca de 5 milhões de euros pela contratação dele. Ele estava no Nantes, mas a princípio aqui no futebol brasileiro ele foi revelado pelo Corinthians. Tem uma alta quantidade de jogos, o que para mim é muito interessante, ainda mais num time como o Corinthians. Isso vale muito para um jogador, porque ele tem 23 anos e nos últimos 2 anos ele jogou mais de 40 jogos nessa equipe do Corinthians, alternando entre a titularidade e o banco de reservas, mas sempre utilizado. E quando saiu, conversando com alguns amigos corintianos, ele fez falta por ser um jogador de muita habilidade, um cara que joga ali na parte de campo, que está Gabriel Peck e Luco Orediano, então é um atleta para repor também essas deficiências que o Vasco vai ter. Ele não tem características tão parecidas com o Gabriel Peck no sentido técnico, porque o Gabriel Peck é mais de explosão, de tiro. Ele é mais um ponta construtor, o Peck é um ponta agudo. O que quer dizer um ponta construtor? É um cara que leva mais pro drible, que consegue também priorizar mais os passes. Então é um jogador que é jovem, que tem potencial de revenda, faz parte também, na minha visão, do plano de negociação da 777, do Vasco da Gama. Não é um jogador para resolver os problemas do Vasco, mas está longe de ser um jogador ruim também, tá, Flávio? É um bom jogador, eu acho que pode ajudar muito o Vasco nessa temporada. Se vai dar certo ou não, gente, eu já falei isso aqui, ninguém é evidente. A questão tem que ver o atleta em campo.
Já vi estrela dando errado e já vi jogador que não era nem badalado. O Vasco tem vários exemplos disso no ano passado. Paulinho, Verratti, ninguém conhecia. Lucas Piton era um jogador que era reserva no Corinthians e chegou aqui, é um dos melhores laterais do futebol brasileiro. Assim como o Pedro Raul chegou no ano passado badalado, vice-artilheiro e não deu certo. Então no futebol a gente tem que esperar para ver, tem que esperar o atleta em campo. Eu acho que o Adson vai ajudar o Vasco nessa temporada. Mostrar o vai e vem do Vasco, quem chega, quem sai, eu acho que aí com a chegada do Adson dá uma equilibrada, né? A gente tinha comentado que o Vasco estava um pouco devendo nas contratações em relação às saídas. O João Vitor, zagueirão, chegando, o Rojas acabou de ser oficializado. Tem o David, atacante, que também chega aí com uma opção de jogar no lugar do Verratti ou faz também lado de campo. Os jogadores que estão chegando. Aí o Adson deve entrar nessa turma, compensando um pouco a saída do Gabriel Peck. O Veneu, o mesmo nível, Peck e Adson? Flavinho, eu acho que não é nem compensando. Eu vejo que o Adson está chegando para a vaga do Peck. É o mesmo estilo de jogo. Eu acho o seguinte, acho que o Vasco fez bem. Porque se a gente parar e analisar, talvez a gente esteja falando do mesmo nível de jogador. Peck, Adson, um pode achar o Peck melhor, o outro pode achar o Adson melhor, mas é basicamente no mesmo nível. E o Vasco está gastando menos daquilo que vendeu o Peck para o clube da MLS. Então, acho que troca o jogador, mantém o mesmo nível e você ainda consegue manter dinheiro em caixa, teoricamente, e percentual de direitos econômicos numa venda futura do PEC. E a gente está falando do Adson, que tem 23 anos. Você tem poder de revenda em cima desse jogador. Se ele fizer 2 boas temporadas com a camisa do Vasco, o Vasco pode pensar em vender e aí faturar uma grana futuramente. Eu não vejo nenhum problema o Vasco contratar o Adson. Eu vi muita gente criticando, falando, não gostei dessa contratação. Assim, por que não gostou? Esperava o quê? Esperava um craque chegando aqui para parar o aeroporto? Não. Eu acho que o Vasco correu rapidamente no mercado para recompor a saída do Gabriel Peck e eu acho que foi bem, teve uma boa visão e teoricamente não vai pagar alto para um jogador de 23 anos. Tudo bem, não estava em alta lá no Nantes, mas o que ele mostrou aqui no futebol brasileiro com a camisa do Corinthians, acho que ele foi bem, acho que pode suprir muito bem aí a saída do Gabriel Peck. Aquele clássico, que ponta que joga invertido, né? A gente vê muito isso no futebol, né? Na minha época lá, o canhoto jogava na ponta esquerda, o destro na ponta direita. Aí trocaram porque tem mais a opção de puxar para o meio, de chutar para o gol. É assim que o pessoal joga hoje em dia. E o Adson é aquele cara canhoto que joga aberto na direita. Isso aí. O Peck até fazia os dois lados, né? O Peck fazia os dois lados pela disciplina tática que ele tem. O Adson também era muito voluntarioso. Ele tem algumas deficiências na tomada de decisão, que também era uma característica de Gabriel Peck. Mas com a bola, tecnicamente falando, o Adson é até superior ao Gabriel Peck. Só que o Gabriel Peck ele tinha muito mais potência, muito mais explosão. Era um cara que ajudava mais nessa parte defensiva. Ao mesmo tempo, eu não vejo assim, meu Deus, o Adson é muito pior que o Peck. Eu acho que o Peck poderia até estar mais pronto até para o contexto do Vasco, mas eu não vejo essa queda de rendimento, muito pelo contrário. E isso não impede também do Vasco buscar outro jogador no mercado, porque vale lembrar, o Vasco perdeu 2 jogadores da mesma posição, o Luca Orediano e também o próprio Gabriel Peck. Então isso não quer dizer que o Vasco não vai buscar mais uma reposição, tanto para as pontas e também para a posição de volante. Muito pelo contrário, eu acho que é um movimento natural, como a gente conversou aqui, tem essa ansiedade da torcida, muitas vezes eu sempre falo isso, o cara que assiste o próprio time não assiste os outros times, então ele não conhece o jogador, teve muita gente questionando a questão do João Vitor, e o João Vitor é um ótimo jogador, tem que acompanhar, cara, tem que assistir. E ao mesmo tempo, tem um ponto, 5 milhões de euros que muita gente reclamou do valor, né, que dá cerca de 30 milhões de reais. O mercado do futebol, não é só no Adson, está inflacionado. Tanto é que a gente vê a situação do Flamengo, que é um clube que tem muito dinheiro, mas que espera em algumas situações de compasso porque entende que o mercado está inflacionado. Então, para um ponta de 23 anos, infelizmente, para você tirar ele da Europa, esse é o valor. É isso que as pessoas não entenderam ainda. E tem outro ponto, Pedrosa, que as pessoas precisam analisar, que é a questão de financeira, assim. O Vasco ele vai comprar o Adson de maneira parcelada, 5 milhões de euros mais barato. O Vasco vai receber o valor da venda do Gabriel Peck à vista. Perfeito. Isso faz total diferença. Não precisa ser um economista para saber que faz diferença. E faz, eu acho que o Vasco foi bem, cara, na recomposição. Não vejo o menor problema. Ninho do Urubu agora ao vivo, Bruno Henrique tá... Bom, galera, é isso aí, rapaziada. Já deixa aquele like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, dá essa moralzinha aí pra gente. E deixa aí seu comentário, sua opinião sobre o Adson, cara. O que vocês acham do Adson no Corinthians? No Corinthians, ó. Ex-jogador do Corinthians que vai jogar no Vasco. Cara, assim, você perdeu o Peck e trocar pelo Adson, eu não sei, cara.
Sinceramente, mano, não bate, né? A conta não bate. O Peck muito melhor que o Adson, então é um reforço que não é um reforço. Você vai. É um cara que seria reserva do Gabriel Peck, no caso. Essa é a realidade, né? Aí fica complicado. Olhando aqui, o Vasco classificou na Copinha. Vamos dar uma olhada aqui nos playoffs. O Vasco vai pegar aqui. É complicado, né? Perdeu o Peck, trazer o Adson. O Adson é um bom jogador, mas eu acho que não tem comparação com o Peck, não. O Vasco vai enfrentar o Vitória nas 32 avos, né? 32 avos, depois em 16 avos. Mas vamos ver aí o que vem mais por aí, né, galera? De Vasco, né? Vasco que está no Uruguai para enfrentar o São Lourenço no dia 18. No dia 17 enfrenta o Boa Vista. Fazendo aquilo aí mais uma vez aqui, né? No dia 21, Sampaio Correia. Dia 21 também o Maldonado. Dia 25, Madureira. Dia 28, Bangu. Dia 31. Ele vai pegar o Flamengo já no dia 3 do mês que vem. Então esse mês é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos. Isso contando a molecada, né? E os titulares que vão estar fazendo a pré-temporada. Aí depois tem Audax, Fluminense e Botafogo. O Vasco não tem um time montado ainda pra gente dizer que pode aí brigar, né? Pode bater de frente com esses times aí. Sim, pode brigar? Pode, cara. Mas eu falo assim, vai ter que depender de uma estratégia, né? O Vasco vai depender de uma estratégia de bola para isso, para aquilo. O torcedor quer que bata de frente. Bata de frente, ali, testa a testa. Perdendo ou ganhando, o Vasco tem que jogar, né? Perdeu, mas jogou, beleza. Ganhou, mas jogou. Eu não ficou encolhido ali esperando uma bola, não deu, perdeu, ficou encolhido ali esperando uma bola, fez um gol, ganhou. Mas não vai ser assim com os outros times, né? Foi só no clássico e tal. Então, o torcedor espera algo a mais aí, uma contratação, alguma coisa que, né? Dá aquele, pô, chegou o cara, chegou o fulano do meio campo. Um fulano no meio campo que tem aquela visão, aquela jogada que vê aquele lance que ninguém consegue ver. É isso que o torcedor quer ver aí no time do Vasco chegando para a temporada, né, galera? Se ainda não é inscrito, mais uma vez, rapaziada, dá essa ajuda aí, se inscreva em nosso canal, a gente vai estar aí sempre que puder, né, trazendo as últimas notícias com os canais esportivos aí que fala do seu time do coração, né? Temporada começando, promete ser uma temporada das mais difíceis que a gente já viu. Ano passado foi a mais difícil, esse ano tende a ser mais difícil ainda. Porque nunca teve ali vários times, né, para brigar pelo título. Vários, assim, igual Palmeiras. Vamos colocar os times que estão brigando, né? Palmeiras, Flamengo, Atlético, Fluminense. Vai ter o Inter. Tem mais. Acho que o Grêmio. Vai ter muito time pesado aí, né? Por isso o Vasco tinha que estar bem reforçado, cara. Porque vai ser uma temporada nível hard aí. Tem muito time bom. Os que vai apanhar mesmo é os caras que estão subindo da Série B. Esses daí é certeza, né? Certeza que vai bater e voltar. Com o nível que tá o futebol brasileiro, Série A hoje é subir para voltar. Não tem jeito.